jamais a política entraria dentro da igreja, de repente muda essa sua visão, né? E tem ele próprio projeto de chegar à presidência da República. Ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Esses pastores agilizam a liberação de verbas do Ministério da Educação para seus favorecidos. Eu vou entrar nessa campanha dos R$1.000 consagrados ao Senhor. São 1.000 homens e mulheres que Deus já apontou a Deus. Eu sou homem de Deus, cai de joelho, demônio, cai de joelho. E a gente fala agora sobre um escândalo no meio religioso. A moça que terá a imagem preservada se diz uma das vítimas dos supostos assédios sexuais. Um pastor foi preso ontem. De tudo que ele disse para essa menina, usando sempre o nome de Deus para tentar convencer a garota. Boa noite. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo à Igreja Red. Também aqueles que estão conectados através da transmissão, sejam muito bem-vindos. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Machucados pela Igreja. Que tema! Que série de mensagens que nós começamos na semana passada, falando sobre, no nosso primeiro assunto, religiosidade tóxica. A razão pela qual muitos já foram machucados pela igreja. E você que está aqui, você já foi machucado pela igreja? Você já viveu uma situação onde você se sentiu rejeitado, onde você se sentiu julgado, onde você realmente se sentiu ferido? Você foi ferido por alguém dentro desse ambiente chamado igreja. A nossa série é sobre isso. Nós estamos tratando esse assunto e trazendo esse assunto tão difícil à mesa. Precisamos tratar esses assuntos. Afinal de contas, eu não sei se você percebeu, mas recentemente, muitas verdades estão vindo à tona a respeito da igreja, igrejas famosas e líderes famosos. Recentemente, alguns escândalos estão na boca do povo e na internet, através de várias postagens e publicações. Por exemplo, um escândalo que há 2 semanas atrás foi lançado, lançado pelo site de reportagens Christianity Today, e na verdade essa reportagem viajou o mundo inteiro, a respeito do que eles chamaram de o apocalipse da Convenção Batista do Sul. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, consideradas igrejas guardiãs da verdade. O que esses escândalos agora estão trazendo à tona, através de uma investigação sobre abusos que aconteceram dentro dessas igrejas e vários tipos de perversidades que não foram tratadas. O que essas igrejas fizeram foi colocar um pano quente em cima desses casos que foram cometidos às vezes por líderes ou membros de suas igrejas, casos que não foram tratados com a devida seriedade. E agora centenas e centenas de pessoas estão se levantando para colocar na justiça e para denunciar líderes e pastores, pessoas famosas, como o pastor John MacArthur, como Ted Tripp, como Paul Tripp, pessoas que nós aqui lemos, livros que nós lemos, ou seja, grandes líderes que estão sendo questionados agora em sua autoridade por terem acobertado inúmeros casos de abuso e perversidades dentro de suas igrejas. Além disso, algumas semanas atrás também foi lançado o documentário na Discovery Channel a respeito da Hillsong Church, uma das maiores igrejas do mundo. Nós cantamos músicas da Hillsong, existem igrejas Hillsong espalhadas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, em toda a América Latina, e vários escândalos vieram à tona a respeito de pastores, de líderes da igreja Hillsong, e foi feito um documentário para expor esses pecados e denunciar. E se você for assistir, de certa forma, você vai perceber isso, um documentário muito manipulado, muito distorcido, mas que sim contém verdades e pontos
importantes que nós precisamos tratar. Eu juntei a equipe da Rede de pastores e líderes ministeriais e nós assistimos juntos. E nós terminamos de assistir, nós levantamos pontos a respeito de nossa igreja, a respeito de nossas vidas, a respeito do nosso ministério e do caminhar das coisas em nossa igreja e ministérios, o que nós estamos fazendo. E nós passamos ali, com muita humildade, tratar o nosso coração. Isso é muito importante. Nessa sexta-feira, eu marquei uma reunião com a banda, toda essa banda aqui e outros músicos da Rede, porque nós vamos assistir juntos esse documentário com a intenção de olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida. Afinal de contas, essa banda só tem estrelinha, né? Então, a gente tem que tratar isso, é brincadeira. Mas, além disso, existe um podcast que foi lançado também recentemente, se chama A Ascensão e Queda da Mars Hill. A Mars Hill é uma das minhas igrejas preferidas, que muito me inspirou na construção da Rede. A Mars Hill foi uma igreja começada pelo pastor Mark Driscoll, um pastor reformado, um grande pregador que pregava a verdade, mas que em algum momento se perdeu nessa verdade. Uma verdade que se tornou uma verdade sem amor. Um líder truculento que admitiu as suas atitudes, confessou o seu pecado, o seu orgulho e tem sido tratado por causa disso, mas a Mars Hill foi uma igreja que explodiu no seu nascimento. Em questão de 9 anos já era uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, mas do mesmo jeito como começou, essa igreja acabou. Uma história muito parecida com a nossa. Então nós precisamos estar atentos. E qual foi o problema da Mars Hill? Uma liderança tóxica, uma liderança abusiva, uma liderança destrutiva. E esse tem sido um problema recorrente em nossas igrejas. E nós líderes, precisamos ser sinceros a respeito desses assuntos, para tratar esses assuntos. E não somente isso, mas aqui no Brasil outros escândalos têm vindo à tona, pastores famosos que engravidaram membros da igreja, pastores famosos que caíram em pecado moral, várias notícias, e diante disso, diante de tanta confusão e de toda essa loucura dentro da igreja, a pergunta que surge para nós é a seguinte: o que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja? E será que a igreja vai resistir a todos esses escândalos? Ou será que a igreja vai sucumbir? Será que a igreja vai acabar? Será que nossas igrejas terão que fechar as portas? Será que a igreja está perdendo toda a sua autoridade, credibilidade diante do mundo? O que está acontecendo? Eu gosto muito do que disse Warren Wiersbe. Ele disse o seguinte: durante 20 séculos, a igreja vem dizendo ao mundo que reconheça os seus pecados, arrependa-se e creia no Evangelho. Hoje, no crepúsculo do século 21, o mundo diz à igreja que enfrente seus pecados, arrependa-se e comece a ser a verdadeira igreja desse Evangelho. Nós assumimos essa postura de apontar para o pecado do mundo durante séculos. E agora o mundo se volta contra nós, apontando o dedo, apontando sobre nossos pecados como igreja e dizendo: sejam essa verdadeira igreja que você sempre pregaram. Uau, é isso. Então, a resposta que eu tenho para dizer o que vai acontecer com a igreja, eu quero te dizer o seguinte: eu sei o que vai acontecer com a igreja. A igreja vai sair dessa situação vitoriosa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tiago, mas por que você tem tanta esperança que diante de tantos escândalos a igreja vai resistir? Sabe por que eu tenho tanta certeza? Porque essa é a promessa de Jesus. Porque a igreja não depende de si mesma. A igreja ela tem um Salvador. A igreja tem alguém que a ama e que deu a vida por ela. A igreja é a noiva desse que é Cristo. E a Bíblia diz em Efésios 5, 26 e 27 que Cristo deu sua vida e se entregou por ela, para garantir que ela um dia
estará e será apresentada diante de Deus como igreja sem mancha, sem culpa, sem mácula, sem defeito. Ou seja, o que a igreja está vivendo ao longo dos séculos, especialmente nesse momento, é um processo de transformação, onde Deus está permitindo que pecados venham à tona para que a igreja possa passar por uma purificação, por uma renovação. Pedro diz isso na sua carta dizendo: não estranhem o fogo ardente surgindo entre vocês. Por quê? Porque essa é uma ilustração que Pedro usa dos ourives que colocavam o ouro sobre o fogo, porque o fogo fazia com que as impurezas subissem para a superfície, então o ourives podia retirar as impurezas e o ouro se tornava puro, perfeito. É o que Deus está fazendo. Eu creio que Deus está tratando, Cristo está tratando da sua noiva, Cristo está cuidando da sua igreja, permitindo que a igreja passe por um momento de provações e de disciplina, como um pai que ama seu filho. Cristo está permitindo isso para transformar a igreja. Por isso também, o autor disse o seguinte: nós os cristãos nos gabamos de não nos envergonharmos do evangelho de Cristo, mas talvez esse evangelho se envergonhe de nós. A igreja não precisa de maquiagem, e sim de cirurgia. Talvez esse foi o problema. O problema é que foram surgindo problemas dentro da igreja e a gente foi colocando panos quentes, porque não queríamos reconhecer nossas falhas, porque não queríamos reconhecer os nossos pecados, não queríamos ser expostos diante do mundo, já que nós sempre nos colocamos nessa posição de melhores que o mundo. Nós não queríamos admitir a verdade sobre quem nós somos, então a gente foi passando maquiagem nos defeitos da igreja, a gente foi passando maquiagem e colocando, varrendo para debaixo do tapete os pecados da igreja e não fomos tratando, como muitas vezes acontece em igrejas. Líderes pecam, líderes erram, líderes caem e não são tratados. A gente passa maquiagem, mas esses problemas agora estão vindo à tona, e sabe o que isso significa? Eu creio que Cristo está fazendo uma cirurgia na igreja. Essa série tem a ver com isso. Essa série tem o objetivo de colocar na mesa esse assunto e tratar esse assunto. Porque ou a gente admite os nossos problemas, ou nós não vamos crescer. Ou a gente tira a máscara e admite que temos problemas, e encaramos finalmente esses problemas que a gente nunca quer tocar nos assuntos, porque são assuntos intocáveis. Ou a gente faz isso, ou a gente não vai poder ser transformado por Deus, porque Deus não abençoa e transforma uma versão que a gente finge ser. Ele abençoa e transforma a verdadeira versão que somos, pecadores, falhos, gente imperfeita. Por isso a gente tem que falar sobre isso. E isso me lembra um filme que foi lançado pela Disney chamado Família Madrigal. A família Madrigal era uma família maravilhosa, mas a família tinha um problema, que era o Bruno. Então a família não queria tocar no assunto do Bruno, e aí eles até fizeram uma música dizendo o seguinte: não falamos do Bruno, não falamos do Bruno. Então a igreja é assim, a igreja não quer falar do Bruno. Não, a gente não quer tocar. Ai, Tiago, você vai tocar nesse assunto, mas claro, como que a gente vai crescer se a gente não encarar a verdade sobre o que está acontecendo, não apenas em nossas igrejas, mas em nossas vidas, porque nós fazemos parte dessa igreja. Então nós temos que tratar o assunto. E o objetivo da série é tratar esse assunto, ainda que colocando a igreja sobre a maca, sobre a mesa de cirurgia, permitindo que a partir da palavra de Deus, usando a palavra de Deus como instrumento cirúrgico, para que possamos religar os pontos e reconstruir e tratar o que precisa ser tratado. Então a pergunta que eu levanto diante de tudo isso, e que nós precisamos responder é: por que tantos escândalos? Qual o problema com a igreja? Por que tantos escândalos vieram à tona ao longo de séculos na igreja e agora novamente estão vindo à tona? Por quê? E eu quero dizer por quê. Isso tem tudo a ver com Jesus. Se existe um culpado por tudo isso,
nós poderíamos dizer que é culpado, se é que podemos dizer que é culpado, é Jesus. Porque a igreja é a ideia dele, foi ele quem começou a igreja, e o problema de tudo que estamos vivendo é porque Jesus começou a sua igreja com uma matéria-prima do pior tipo. Como disse o pastor Ricardo Agreste no seu livro Igreja Tô Fora, ele disse o seguinte: o grande segredo está na percepção correta do DNA da igreja. Se a gente quer entender por que a igreja é assim, o que está acontecendo com a igreja, a gente tem que entender o DNA da igreja. E ele diz: precisamos compreender a matéria-prima usada por Deus para fazer a partir dela o seu povo. Qual é a matéria-prima que Deus usou para fazer o seu povo chamado igreja? Gente imperfeita, pecadores, gente falha. Foi assim que Deus decidiu construir a sua igreja, com pessoas falhas como eu e como você. Então a igreja é esse ambiente, com essa matéria-prima, pecadores de todos os tipos, de todas as idades, com todos os tipos de perversões possíveis e taras possíveis. Aqui estamos, e quem começou tudo isso foi Jesus. Ele começou a igreja dele com pessoas complicadas. E hoje o tema que eu quero tratar aqui, se semana passada a gente falou que o problema da igreja passa pela religiosidade tóxica, eu quero te mostrar que o problema da igreja também passa por esse DNA, essa matéria-prima aqui, são pessoas complicadas, que foram colocadas juntas nesse lugar. E o que a gente espera que aconteça quando pessoas assim complicadas são colocadas juntas? Como disse o Philip Yancey, autor do livro Igreja, Por que Me Importar? Interessante que o Philip Yancey foi um dos escritores que eu mais li na minha adolescência, na fase inicial, quando eu estava no seminário, no meu ministério. Por quê? Porque o Philip Yancey, ele viveu decepções na igreja, ele foi ferido, ele foi machucado pela igreja. E ele quase desistiu da fé. Ele quase abandonou a fé, mas aí então ele se voltou para a palavra de Deus em busca de Jesus. E aí ele conheceu algo maravilhoso que se chama graça. E aí o Philip Yancey escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça. Um dos melhores livros que eu já vi e que mudou a chave da minha cabeça. Maravilhosa Graça. E então o Philip Yancey começou a defender novamente a igreja. Na verdadeira igreja, ele diz o seguinte sobre essa igreja: sim, a igreja falha em sua missão. O livro A Igreja, Por que Me Importar? Esse livro está sendo vendido na livraria, eu não sei se já acabou ou não, mas nós tínhamos lá, o livro diz: sim, a igreja falha em sua missão e comete sérios erros, exatamente porque é composta de seres humanos que sempre carecem da glória de Deus. A igreja é composta de pecadores, gente falha, pessoas complicadas. É o risco que Deus correu. Deus correu esse risco. Ele decidiu construir a sua igreja com pessoas falhas e imperfeitas como eu e como você. Essa ideia começou com Jesus. E eu quero te mostrar como tudo isso começou. Quando Jesus estava no início do seu ministério, Jesus estava começando a preparar o fundamento da sua igreja que estava por vir, que ele estava para construir. Então ele escolhe 12 homens, 12 discípulos. E ele não vai escolher os melhores da época, ele não vai escolher aqueles que tinham sido escolhidos, ele vai escolher os rejeitados, ele vai escolher os improváveis, ele vai escolher gente não muito promissora. E todo mundo se assusta com isso. Deixa eu te mostrar, por exemplo, um desses momentos em que Jesus chama um dos seus discípulos e aquele chamado é um escândalo para todo mundo que está vendo aquilo e as pessoas ficam pasmas sem entender o que Jesus está fazendo. Mateus capítulo 9, versículo 9, veja o que diz o texto: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se colocavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Quando a gente lê o texto bíblico, é muito fácil a gente passar rapidamente na leitura e não perceber o clímax, não perceber a tensão, não perceber o climão que surgiu no momento. E esse texto traz para nós um climão. Esse texto aqui,
O momento em que Jesus chama esse jovem, que ele vê esse jovem chamado Mateus, e ele chama Mateus, isso foi um escândalo para a sociedade. Isso foi um absurdo. Ninguém podia entender por que Jesus estava olhando para aquele homem. Por quê? Porque o texto diz que aquele homem estava sentado onde se coletavam impostos. Ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. E ninguém olhava para pecadores como publicanos. Os judeus, os fariseus, que eram extremamente religiosos, eles tinham essa postura arrogante. Eles não olhavam para um pecador. Eles nem olhavam. Você pode ver que naquela parábola que Jesus fala do bom samaritano, os líderes religiosos que passam por ali, eles nem olham, eles viram a cara, porque eles não podem olhar para um pecador. E eles cruzam a rua, era assim que os judeus faziam. Se havia um pecador ali, eles passavam do outro lado da rua, porque só de passar perto, eu já posso me tornar impuro. Jesus olha para quem ninguém quer olhar. Jesus vê quem ninguém vê. Por que os publicanos eram rejeitados? Porque a pior profissão que existia era de um publicano. Porque o publicano, ele era considerado um traidor, porque ele trabalhava para Roma. O Império Romano dominava a Judéia, e esses publicanos, eles recolhiam impostos, eram judeus, que haviam feito esse pacto com Roma, e cobravam impostos do seu povo para dar para o imperador romano. Só que eles recebiam o salário dele através da taxação acima que eles colocavam nos impostos. E se eles colocassem taxas altas, eles poderiam enriquecer, e assim eles fizeram, porque todos os publicanos eram muito ricos. Era um sistema, era um mecanismo opressor também, era um mecanismo corrupto. Então, esses homens eram rejeitados pelos judeus, eles eram vistos como ladrões. Eles estavam sempre na capa da Veja, Lava Jato, Operação Lava Jato, Mensalão, era um absurdo, gente excluída, gente completamente considerada assim, o pior tipo de gente. Interessante que quando Jesus passa por uma determinada cidade que é Jericó, nessa cidade, centenas de pessoas estão ao seu redor e ele diz o seguinte: Zaqueu, desce da árvore, porque eu vou jantar na sua casa. Quem era Zaqueu? O chefe dos publicanos. Zaqueu era simplesmente o chefe do sistema, do esquema, o homem mais corrupto de Jerusalém e daquela região da Judéia. E Jesus diz que vai na casa dele. Jesus coloca o olhar dele em Zaqueu. Jesus coloca o olhar dele em Mateus. Como pode? Nós não conseguimos entender isso. Não faz sentido para nós. Mas sabe o que essa história está querendo mostrar para nós? Que sim, a igreja é um lugar, esse grupo de Jesus é um lugar de pessoas complicadas, mas que são alvo do olhar amoroso de Jesus. A igreja é um lugar de gente complicada que é alvo do amor de Jesus. Jesus coloca o seu olhar sobre essas pessoas e coloca o seu amor sobre a vida dessas pessoas. Por que ele faz isso? Sabe por quê? Porque Jesus vê mais do que nós vemos. Nós vemos apenas um ladrão, um corrupto. Jesus vê alguém com suas dores. Jesus vê alguém com seus dilemas. Jesus vê alguém com suas necessidades. Jesus viu uma mulher adúltera. Jesus viu uma mulher samaritana no poço. Aquela mulher diz o texto, que ela foi ao meio-dia para o poço. Ninguém ia ao meio-dia para o poço. Meio-dia era sol a pino, deserto, calor, carregando um cântaro de água. Ninguém ia para a hora do almoço. Era de manhã bem cedo e final da tarde. Por que ela estava lá meio-dia? Ela estava se escondendo. Ela era rejeitada. Ela era excluída. E o que Jesus faz? Ele marca o encontro. Jesus tem o seu olhar sobre aqueles que são rejeitados. Jesus viu a mulher hemorrágica e percebeu ela no meio de uma multidão. Jesus viu o cego.
Jesus viu o paralítico, ou seja, Jesus viu quem ninguém queria ver. E Ele amou essas pessoas. Por isso eu quero te dizer uma coisa, eu não sei quem você é. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei qual é o teu passado. Talvez exista no seu passado coisas que te deixam profundamente envergonhado. Não sei quais são tuas fraquezas, mas Jesus sabe. Jesus conhece teus pecados mais ocultos. Talvez você é alguém que não tem uma fama boa, você tem uma fama ruim. Eu quero te garantir uma coisa. Se você é essa pessoa, o olhar amoroso de Jesus está na sua direção. Jesus está agora olhando nos teus olhos. Porque Jesus ama pecadores. Jesus ama pessoas perdidas. Assim como Ele ama Mateus. Isso é chocante. Isso não faz sentido. Quem está ao redor naquele momento está achando o seguinte: não, Jesus, você deve estar enganado. Porque você não pode estar chamando para o teu grupo íntimo alguém como Mateus. O Caravaggio, que é um grande artista do século XVI, ele fez uma pintura para tentar reproduzir para nós o que está acontecendo nesse momento, é o chamado de Mateus. E veja, Jesus está aqui no canto, com o seu olhar direto e resoluto na direção de Mateus, e seu braço está estendido, seu dedo está apontado na direção de Mateus, dizendo: você, Mateus, eu quero que você me siga. E olha a reação, que interessante a reação das pessoas que estão na mesa, elas tomam um susto. Como assim? E tem um homem que está ali com o seu braço dizendo o seguinte: ele? Tem certeza? Você não está enganado? E Pedro, olha Pedro, que interessante, isso aqui é Pedro. Pedro não está olhando para Mateus. Pedro, ele está no meio do caminho, cheio de dúvidas no seu coração, querendo corrigir Jesus, querendo segurar o braço de Jesus, dizendo assim: não, Jesus, ele não. Você não sabe quem ele é? Jesus, ele é um publicano. Jesus, ele é um publicano, não, ele não. E eu fico imaginando Jesus virando para Pedro e dizendo o seguinte: acorda, Pedrinho, que está na hora do campeonato, tá? Meu ministério está começando e eu vou chamar quem eu quiser, afinal de contas eu também chamei você e você não era grandes coisas, você é um pescador, você é lá de Nazaré, pode vir alguma coisa boa, né, desse lugar. Então, Jesus começou a sua igreja com esse tipo de gente nada promissora. O olhar de Jesus estava sobre a vida dessas pessoas. Por isso, como disse o Philip Yancey no livro que ele chama O Jesus que eu nunca conheci, ele diz: não posso evitar na impressão de que Jesus prefere trabalhar com recrutas nada promissores. É assim, esse negócio chamado igreja começou desse jeito. Aliás, lá em Mateus 16, tem uma cena em que está todo mundo perguntando: e aí, Jesus, quem você é? E Jesus fala assim: quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: uau, Pedro, muito bem, porque eu tenho certeza que isso não foi te revelado pela carne, mas pelo meu Pai e o seu Espírito, porque essa é uma verdade que só Deus pode revelar para uma pessoa. Parabéns, Pedro. E aí ele vira para Pedro e diz o seguinte: então Pedro, sobre esta pedra, o nome de Pedro é Petros, e ele diz: sobre este Petros eu vou construir a minha igreja. É interessante que Pedro está todo se achando, né? Nossa, né? Eu sou o cara, tal, não sei o quê. E aí Jesus diz assim: ó, e eu tô para morrer, passar por um tempo difícil. E Pedro diz assim: não, você não vai passar por isso. E aí Jesus diz assim: não me impeça de passar por isso, porque eu tenho que passar por isso. Senão, esse projeto é inviável. Então Pedro, não seja pedra de tropeço. Então aquele Pedro que acertou na primeira sentença, agora errou na segunda. E aí Jesus vira para ele e fala assim: afaste-se de mim, Satanás. Então, olha isso. Jesus começa a sua igreja com pessoas inconstantes. E Pedro é esse que logo à frente vai negar Jesus. Mas a mesma boca que negou Jesus, depois de ter sido transformado pela ressurreição de Jesus, é a boca que pregou o evangelho para milhares de pessoas. Então é isso que Jesus faz. Jesus, ele coloca o seu olhar sobre a vida dessas pessoas porque ele tem um propósito. E qual é o propósito de Jesus ao fazer isso? O texto continua dizendo. O texto diz: siga-me, disse ele. E Mateus se levantou e seguiu. Qual é o propósito de Jesus?
A igreja é um lugar de pessoas complicadas, mas chamadas à reconstrução. Jesus nos chama, Ele nos ama como nós somos, mas Ele está nos chamando porque Ele tem um projeto para as nossas vidas, e Ele tem um plano para as nossas vidas, e Ele quer transformar as nossas vidas. Jesus quer fazer isso, uma mudança. Ele nos ama como nós somos, Ele nos ama como nós chegamos aqui, Ele nos ama como nós estamos, mas Ele veio ao mundo para nos salvar e nos transformar. Ele não derramou sua graça sobre nós para nos deixar em nossos pecados. Ele derramou a sua graça sobre nós para nos transformar. E essa graça é preciosa. Porque, como disse o teólogo Dietrich Bonhoeffer, ele disse que existe uma graça barata e existe uma graça preciosa. A graça barata é uma graça que não transforma, é uma graça que legal, Jesus morreu por mim e então eu vou viver de qualquer jeito que está tudo bem, eu posso pecar mesmo. Essa é a graça barata, uma graça que não transforma a nossa vida. Agora, Dietrich Bonhoeffer explica que a graça, na verdade, é preciosa. Quem entende o amor de Cristo, quem entende o alto preço que foi pago, porque foi de graça para mim, foi de graça para você, mas para Cristo teve um alto preço foi pago, um custo muito alto. Ele deu a sua vida, Ele assumiu a minha condenação e a tua condenação, Ele morreu por nós. E quando eu entendo isso, Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. É um constrangimento saber que alguém que não merecia, alguém que não pecou, que não falhou, assumiu a minha conta, pagou pelo meu dano, pagou pelos meus prejuízos e morreu no meu lugar, e foi humilhado no meu lugar, e foi crucificado no meu lugar, e foi cuspido no meu lugar, sem merecer, o lugar que era meu. Então, quando eu entendo esse preço que foi pago, eu entendo que a graça é preciosa e que Jesus fez isso não para que eu permaneça onde estou, mas para que eu agora seja transformado pela sua presença na minha vida. Existem duas coisas que podem mudar o ser humano. Só existem duas coisas no mundo que podem mudar o ser humano. Foi o que disse o Larry Crabb. Duas coisas. A primeira coisa que pode mudar o ser humano, e mudou o ser humano, é a queda. Gênesis capítulo 3 nos apresenta Adão e Eva, os seres representantes da humanidade, que desobedeceram a Deus. E a atitude deles de rebeldia fez com que o pecado entrasse no mundo e com o pecado, a morte. Isso trouxe uma mudança no ser humano. Aquele ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora, quando o pecado vem habitar em nossa vida, em nosso coração, esse pecado distorce a imagem e semelhança de Deus. Então o pecado distorceu tudo, o pecado trouxe doenças, o pecado trouxe desvio de rota, o pecado trouxe essa luta interior, esse mal interior que nos domina. É como se nós fôssemos sabotados diariamente por nós mesmos, já percebeu isso? Como diz o Brennan Manning, um excelente autor também, ele diz o seguinte: é o impostor que vive em mim. Existe um impostor vivendo em mim, esse impostor se chama pecado, é o mal que me domina interiormente, e ele é muito maior do que eu possa agir contra ele. Eu me tornei escravo dele. Não temos poder contra o pecado, é um poder muito maior do que a nossa capacidade de resolver. E é interessante isso porque hoje de manhã, quando eu estava me arrumando para vir para a igreja, a Mel estava engatinhando, vindo na direção do banheiro. E ela entrou no meu quarto e ela já foi direto na tomada. E ela foi botar o dedo na tomada. E eu virei para ela e fiz assim, ó, não. E o segundo gesto que a Mel aprendeu, ela aprendeu dois. O primeiro gesto é tchau. O segundo gesto que a Mel aprendeu e ela pratica o tempo inteiro é quando a gente fala não, ela vira para nós e faz assim, nananina não. Nananina não. E aí eu falei para ela não, ela virou para mim. Por que nossos bebês têm essa inclinação para a tomada? Por que nossos bebês eles têm essa inclinação? Por exemplo, assim, a Mel tem todos os brinquedos do mundo à disposição, da Fisher-Price, brinquedos incríveis que fazem barulho, que são coloridos, mas ela não quer os brinquedos, ela quer a tomada, ela quer a faca, ela quer as coisas que não podem pegar.
Hoje, na hora do almoço, eu olhei, a Mel já tinha pego minha faca. E a mãe desesperada, Tiago, o que você está fazendo? Então, é assim, botei a Mel na piscina de bolinha, tinha milhares de bolinhas. Ela não queria saber das bolinhas, ela queria saber da bolinha que estava na mão do Pietro, eu quero essa bolinha. E eu falei, não, e ela, não. Da onde vem isso? Porque a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos bebês é a palavra não. Sabe por quê? Porque essa natureza caída, nós fomos afetados na queda a todos nós, toda a humanidade. Por isso a Bíblia diz, todos pecaram. Todos pecaram. Não há um justo sequer. E esse pecado na vida de cada um de nós se evidencia de maneira diferente. É o mesmo pecado, estamos nivelados nesse afastamento de Deus, mas ele se manifesta através de perversões diferentes. Cada um de nós tem sua tara, cada um de nós tem sua fraqueza, cada um de nós tem seu pecado oculto. Muitas vezes usamos máscaras para fingir que está tudo bem, mas a verdade é que não está tudo bem, nós sabemos. Sabe por quê? Porque existe algo dentro de nós. O Bruno está dentro de nós, né? O impostor vive em nós, e a gente precisa falar sobre esse impostor e tratar isso. E como a gente trata isso? O segundo evento. A segunda coisa capaz de transformar o ser humano além da queda é a graça. A graça de Jesus é o contraponto, é a resposta para a queda. É o pagamento do prejuízo que foi causado. É a cirurgia que Deus fez através da cruz para restaurar, para retirar o Bruno de dentro da gente, para retirar esse impostor que vive dentro de nós e nos libertar, para que a gente possa ressuscitar agora e viver para uma nova vida conscientes. Acordar, porque antes estávamos obscurecidos do nosso entendimento. Então Cristo agora nos chama para nós vivermos uma nova vida, para segui-lo, porque Ele tem um plano. Então Jesus ama Mateus como ele é, mas Jesus agora diz, Mateus, eu tenho um plano para a sua vida. E nesse momento, então, Mateus deixa para trás tudo que ele tinha. Imagina isso. Essa caminhada, essa jornada da vida cristã começa com uma decisão. Mateus estava diante de uma decisão. A vida inteira dele, ele foi um coletor de impostos, ele aprendeu na escola como ser coletor de impostos, ele não sabia como ser discípulo de Jesus. Mas quando Jesus fez o convite para ele, colocou ele diante de uma decisão. E Mateus tomou a decisão, e ele deixou para trás o que ele fazia, e ele passou a seguir Jesus, ele começou a viver agora uma nova história, ele foi reconstruído por Jesus, e olha que lindo, uma das maiores autoridades do Novo Testamento, estudiosos, que é o N.T. Wright, ele fala sobre essa palavra aqui, se levantou. Essa palavra se levantou no grego é a mesma palavra usada para a ressurreição. É isso que Jesus está fazendo em nossas vidas. Nós estávamos mortos, mas Ele agora está nos ressuscitando, nos levantando para uma nova vida, para o projeto para o qual nós fomos criados, mas nós perdemos a rota por causa do pecado. Nós nos desviamos dele e ao nos desviarmos dele, nos afastamos completamente dele. Então Ele entra na história e vem nos buscar onde nós estamos. Sentados na coletoria de impostos, sentado no poço da mulher samaritana, escondidos, invisíveis, rejeitados, excluídos, Ele vem ao nosso encontro porque Ele nos ama e Ele quer agora reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa história. Isso é lindo. Então a igreja é feita de pessoas assim, pessoas complicadas, mas chamadas à reconstrução. Eu gosto muito de um texto que se encontra em 1 Coríntios 6,10, onde Paulo começa a descrever uma série de pecados. E ele diz, essas pessoas aqui não entrarão no reino de Deus. E eu quero falar sobre esse texto porque ele tem muito a ver com o que nós somos como igreja, e esse texto tem sido usado de maneira errada, distorcida, fora do seu contexto. Porque muita gente usa esse texto dizendo o seguinte, não herdarão o reino de Deus, 1 Coríntios 6,10 diz isso, não herdarão o reino de Deus. Aí o texto diz, injustos não vão herdar. Aqueles que cometem imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Todo tipo de imoralidade, todo tipo de sexo fora do ambiente do casamento.
idólatras. Qualquer pessoa, qualquer coisa que você coloca acima de Deus na sua vida, em primeiro lugar na sua vida, é um ídolo. Então não existem só ídolos feitos de gesso. Existem ídolos do coração. Coisas que nós amamos mais do que a Deus. Coisas onde nós colocamos nossa alegria e satisfação antes de Deus. Isso é um ídolo. Adúlteros não vão entrar no reino dos céus. E Jesus disse, se você olhou, no seu coração já adulterou. Homossexuais não vão entrar no reino dos céus. E aí as pessoas usam esse texto para dizer isso. Os homossexuais não vão entrar no reino dos céus, porque os religiosos, eles são seletivos. E eles ficam apontando o dedo porque eles têm uma categorização de pecado, né? Esse pecado aqui é mais grave, esse pecado então Deus não aceita, esse pecadinho Deus aceita. Eles categorizam. E a religiosidade tem usado esse versículo para apontar sobre homossexuais, colocando isso, dizendo assim, você não vai entrar no reino dos céus. Tá bom. Então deixa eu te dizer uma coisa. Paulo aqui descreveu alguns tipos de pecados, mas ele não teve condições de desenvolver todos. Mas em outras listas, como Romanos 1, como 2 Timóteo capítulo 3, como Apocalipse 21, 8, que João escreveu, são textos do Novo Testamento que vão mostrar todo tipo de gente que não entra no céu. Então eu quero continuar a lista, tá? Vamos continuar a lista. Eu quero te mostrar quem não entra no céu. Não entra no céu. Ladrões não entram no céu. Então, agora dia 31 de maio, a gente fez a declaração do imposto de renda, e se você omitiu qualquer coisa na sua declaração do imposto de renda, você não vai para o céu, tá? Então volta e faz a retificação. Avarentos não vão para o céu. O que é um avarento? Avarento é alguém muito apegado ao dinheiro. Então, se você é uma pessoa muito apegada ao dinheiro, o tempo todo está pensando em dinheiro, 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 você não vai para o céu. Não vai para o céu também os bêbados. E aqui tem muita mulher cutucando o marido, né? Tá vendo? Eu vou. Você que vai para o seu inferno, vai curtir lá, vai beber pra caramba lá. Tá legal? E insultam as pessoas. Isso foi algo interessante, porque essa semana, quando a gente postou aqueles vídeos polêmicos da mensagem da semana passada, vieram várias respostas, né, lá no Instagram, e a maioria das pessoas adorando. Foi muito legal, foi impactante, transformador, libertador, mas teve gente respondendo e mostrando, revelando toda a sua ignorância sobre o assunto, né? E quando a gente olha aquelas respostas, vem algo na gente, assim, né, que nos domina, dá uma vontade de responder um Instagram e mandar aquela bomba, né, para esses fariseus, raça de víboras, né? Mas eu fiquei me segurando essa semana. Eu acho interessante que o pastor Mark Driscoll, aquele da igreja Mars Hill, uma das coisas que o pastor Mark Driscoll fez foi que ele criou um perfil fake nas redes sociais. E ele entrava no perfil da igreja, e todo mundo que criticava ele ou a igreja, ele metia o pau nesse perfil fake. Eu adorei a ideia. Se você vê um perfil por aí, pode ser eu, tá? Mas ele fazia isso, descobriram, a verdade veio à tona, e eu fiquei me segurando durante a semana, porque eu ficava pensando, porque o Cata fala assim, Tiago e o Washington, se você responder, nós vamos cortar você das redes. Então eu fico lá me segurando, e eu, né, às vezes umas respostas assim, mas aí eu vi que teve gente que entrou na minha frente, em nome da igreja aqui, e falou assim, você não pode falar assim do meu pastor, e começou a falar, e mulheres que começaram a brigar, insultar pessoas, você não sabe de nada, seu fariseu, você não sei o quê. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, tá? Obrigado por me defender, tá bom? Mas eu quero te dizer uma coisa, você não vai para o céu, tá bom? Você não vai para o céu. Também não vão para o céu os exploradores, não vão para o céu os gananciosos, gente muito gananciosa que sempre quer ganhar dinheiro, ansiosos não vão para o céu, acabou. Desculpa, tá bom? Não sobrou para ninguém, tá? Os invejosos não vão para o céu. Olha só, tá falando de você que fica entrando no Instagram, stalkeando todo mundo. Ai, eu não acredito, ela tá maravilhosa, emagreceu.
invejosa, que odeiam a Deus, os homicidas, os fofoqueiros. Se tem uma coisa que tem dentro de igreja é fofoqueiro para todo lado. E pior, a gente gosta de espiritualizar a fofoca, né? Então a gente vira para o nosso irmão e fala assim, olha, eu não deveria te contar, mas eu vou te contar para você orar, tá? É a fofoca gospel, né? Enganosos, caluniadores, imprudentes, infiéis, aqueles que provocam discórdia. Tem gente que ama uma discórdia na internet, né? Ai, que gostoso, uma discórdia, uma briga virtual, né? Então, todo mundo que mexe no Twitter não vai para o céu, tá? O pessoal do Twitter não vai para o céu. Os maliciosos não vão para o céu. Os desobedientes aos pais não vão para o céu. Dá aquele cutucão no seu filho, falando assim, você não vai, eu vou. Tá? Assassinos, mentirosos, ingratos, insolentes, covardes, arrogantes, orgulhosos, sexualmente impuros, corruptos, incrédulos, feiticeiros, ciumentos, zombadores de Deus, que amam o dinheiro, os que amam a si mesmo, os profanos, os glutões que comem demais, só pensam em comida como eu, né? Ensimesmados, cheios de si, os narcisistas que ficam na frente né, aquelas fotinhas aqui, né? Os narcisistas não vão para o céu, amantes do prazer, promíscuo, sem domínio próprio, os irados, eu não vou mesmo, tá, gente? Violentos, lascívia, pervertidos, os que causam divisões dentro da igreja. Você já causou divisão dentro da igreja, briga, conflito dentro da igreja? Você não vai para o céu. Preguiçosos, ódio, os que têm ódio no coração, os briguentos. Gente briguenta não vai para o céu. Se você é briguento, você não vai, cara. Você vai ficar aqui, tá? Então vai se acostumando com o clima de Indaiatuba, que é bem quente, porque lá vai ser pior. Difamadores, impiedosos, os que seguem seus corações, os intolerantes, os abusadores, não vão. Posso te falar uma coisa? Ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu, mano. Se você quer levar esses textos para o seu contexto, a ideia do texto é essa: ninguém vai. Não pelo que fez, não pela sua própria performance, não pelo seu currículo. Quem vai para o céu? O versículo seguinte continua dizendo. O versículo seguinte diz, 1 Coríntios 6,11, Paulo diz, assim foram alguns de vocês. Vocês eram assim. Mas algo aconteceu. O que foi que aconteceu? A graça de Deus foi derramada sobre sua vida. Então vocês foram purificados, foram santificados e foram declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por vocês, e pelo Espírito de nosso Deus. Não foi por você, foi por Ele. Ele fez isso por você. É algo interessante nesse texto. Os três verbos aqui, purificados, santificados e declarados justos, eles têm algo em comum. Eles estão na voz passiva. Isso significa o quê? Que nós não somos os agentes dessa ação. Nós somos objetos dessa ação. Foi Deus quem nos purificou. Foi Deus quem nos santificou. Foi Deus quem nos declarou justos. Foi Ele que fez isso. E essa palavra aqui, purificados, é linda porque dá a ideia de você pegar algo que estava completamente sujo e se tornou inútil. Então você pega isso, você vai lavar completamente debaixo de água corrente. E isso é lindo porque é o que Jesus fez por nós. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, purificados. Existe uma cena em Apocalipse, Apocalipse capítulo 7, versículo 26, João tem uma imagem do céu, e tem uma multidão chegando no céu, uma multidão, ele diz, de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, línguas e nações, e ele percebe uma característica em comum nessa multidão inteira, de todos os povos, de todas as raças e cores, ele percebe uma coisa: todos eles têm vestes brancas. E ele diz em Apocalipse 6:27, ele diz, eles usavam vestes brancas que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Lavadas no sangue do Cordeiro.
Santificado é a ideia dos objetos que estavam no tabernáculo e no templo, eram objetos que eram retirados das casas das pessoas e ganhavam uma nova utilidade. Elas eram santificadas agora ao serviço a Deus, um novo significado, um novo propósito. É o que aconteceu com a gente. Agora a nossa vida tem um novo propósito. Agora nós servimos a Deus, não servimos mais o mundo. Agora ganhamos essa nova importância de viver para Deus como povo exclusivo e servi-lo. Declarados justos, Ele pagou o prejuízo que nós causamos, é isso que significa. Ou seja, aqueles que se renderam a Cristo irão para o céu, porque foram purificados, foram santificados e foram transformados, foram justificados pelo nome de Jesus Cristo, pelo que Jesus Cristo fez, não por nosso mérito, não por nosso currículo, mas pelo currículo de Cristo, por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz, garantindo eterna redenção, eterna salvação, graça sobre nossas vidas. Por isso, no livro Igreja Tô Fora, o Ricardo Agreste diz: essa é a matéria-prima que Deus está usando ao longo da história para formar o seu povo e a sua igreja, gente limitada, gente perfeita e gente falha. Essa é a matéria-prima. Então, a gente precisa corrigir o nosso entendimento da igreja, porque a igreja não existe para proclamar as suas virtudes pessoais individuais enquanto indivíduos. Nós existimos para proclamar as virtudes de Deus que nos amou. Veja o que diz o Ricardo Agreste, ele diz: o propósito principal de Deus através da igreja não é criar um grupo de pessoas que propaguem e divulguem suas virtudes pessoais, mas sim as virtudes de Deus em amá-las, perdoá-las e restaurá-las através da obra de Jesus Cristo. Então o que nós estamos fazendo aqui não é cantar para o mundo dizendo: vejam como nós somos incríveis. Não, é vejam como Deus é cheio de amor e foi capaz de amar pessoas como nós. E se Ele foi capaz de amar pessoas como nós, Ele é capaz de amar você também. Venha fazer parte disso. Há lugar aqui para você também, porque nós não somos diferentes de você. Somos salvos pela graça. É graça. Então nosso papel agora é anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Nós proclamamos as virtudes dele, não as nossas. Nós proclamamos o amor dele. Nós proclamamos o perdão dele. E o nosso chamado para proclamar esse amor é amando como ele nos amou. Nosso chamado para proclamar essa virtude do perdão é perdoando como Ele nos perdoou. É assim que nós vamos proclamar essa virtude para o mundo. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é maravilhoso, e é isso que o mundo precisa entender sobre a igreja, que a igreja não é esse gueto das pessoas perfeitas e corretas. Não, a igreja é esse ambiente de pessoas complicadas que foram amadas e que estão sendo reorientadas e lapidadas pelo seu imenso amor. É isso que é ser igreja. Mas então, a história continua dizendo: mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Ou seja, Jesus chamou Mateus, Mateus foi, agora Mateus, ele tem sido transformado. Mateus é esse que está escrevendo a história, ele escreveu o Evangelho de Mateus, e ele está contando a história que ele fez uma festa na casa dele. Mateus chamou todos os outros amigos dele. Então a igreja é um lugar de gente complicada com amigos complicados. E essa gente complicada, que é alcançada pela graça, fala assim: puxa, eu tenho um amigo, eu vou chamar esse amigo para vir para cá. E aí esse amigo vem impactado pelo amor de Jesus, fica encantado com quem Jesus é e diz: eu também tenho um amigo, eu tenho 3 amigos, eu tenho 5 amigos. E assim está feita a patota, a galera começou a chamar e virou um happy hour na casa de Mateus, com todos os cobradores de impostos e os pecadores, que era uma categorização dos religiosos para se referir a pessoas que não eram aceitas, que eram impuras, que era adúltero, prostitutas, todo tipo de pessoa rejeitada, que não podia participar das cerimônias religiosas.
Então toda essa turma que não podia participar, enquanto todo mundo estava lá, a patota religiosa estava participando do momento, nós somos incríveis, maravilhosos, Jesus saiu e foi fazer happy hour na casa de Mateus com os pecadores. Juntou o pior daquela cultura e Jesus estava fazendo happy hour com essa gente. Está entendendo como o ministério de Jesus foi confrontador contra a religiosidade e a hipocrisia dos religiosos? Jesus foi na direção contrária do que a religiosidade espera e exige. Jesus denuncia a religiosidade e ele mostra que ele veio ao encontro dos que estão perdidos. Ele veio ao encontro dos pecadores. E olha que interessante, o texto diz que um grande número, e eu quero te chamar a atenção, sabe por quê? Porque muita gente, e a Rede vive isso, esse estigma na cidade, na região, de pastores, e a gente não está ferido por causa disso, tá? Nós nos sentimos orgulhosos por isso. Pastores que viram e dizem assim, a Rede é a igreja da porta larga, está crescendo, sabe por quê? Porque é oba-oba, falaram a mesma coisa de Jesus. Está crescendo, era um grande número, porque é oba-oba, porque é o evangelho fácil. Não é porque é o evangelho fácil, é a graça, é o verdadeiro evangelho que ama quem não pode ser amado, que toca em quem não era tocado, que vê aqueles que ninguém quer ver e enxergar, que vai ao encontro daqueles que não merecem. Esse é o evangelho de Jesus. E onde há graça, e onde há evangelho, há um grande número de pecadores se reunindo, que entendem que necessitam dessa graça, é isso que está acontecendo. Mas aí muitos pastores falam assim, mas o que a gente pode fazer? Porque acho que é competição, né? A Rede está ganhando a competição, então nós temos que correr atrás. Meu amigo, não é competição, a gente não está competindo com você, nós estamos competindo com o inferno. Vamos nos unir, parar de ficar olhando um para o outro e se comparar, e vamos olhar para aqueles que estão perdidos, sem se preocupar com quem é maior, com quem é menor, quem faz melhor, quem faz pior. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. Vamos ao encontro do inferno, buscar juntos e resgatar o perdido, pregando esse evangelho. O problema é que aí esses pastores começam, nós temos que investir no telão novo, temos que comprar iluminação, temos que comprar mais coisa, afinal de contas, esse é o segredo, meu amigo. Esse não é o segredo, isso aqui é acessório. O que está acontecendo aqui não tem nada a ver com telão de LED, o que está acontecendo aqui só tem um nome, se chama graça, se chama Jesus Cristo. E esse é um amor, e é isso que Jesus faz sobre nossas vidas, é a obra que Ele está fazendo aqui, e o que Ele está fazendo, homem nenhum pode reproduzir. Mas os religiosos ficam irados. Então, quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Por que ele come? Ou seja, a igreja é um lugar de pessoas complicadas, que também é alvo da crítica dos fariseus. Onde há graça, tem fariseu irado. A graça deixa o fariseu incomodado. As pessoas religiosas começam a espumar. Igreja do oba-oba, né? Igreja da porta larga. É a igreja da graça, que acredita que a graça de Jesus transforma e alcança todo tipo de gente, e ama essas pessoas, e as convida a uma reconstrução. Mas os religiosos ficam irados, incomodados, e aí o que eles querem fazer? Eles querem atacar, eles querem julgar, eles querem colocar o dedo na cara, eles querem colocar o dedo na ferida, e infelizmente 2000 anos se passaram, mas os fariseus continuam dentro da igreja, porque é tóxico, a religiosidade é tóxica, eles estão entre nós, eles estão na cidade, eles estão no Brasil, e nós corremos risco, porque eles matam gente. Eles mataram Jesus, foram eles que mataram. Eles mataram Jesus, e eles matam qualquer pessoa que confronte o seu sistema manipulador religioso. Por isso, a maior oposição enfrentada por Jesus não veio dos pecadores flagrados em atos horríveis, mas sim dos líderes religiosos que viam nele uma ameaça ao seu poder, à sua posição e à sua autoridade. Lembra que semana passada eu apontei aquelas 5 razões de pessoas que foram feridas na igreja, e a primeira foi religiosidade, mas a segunda foi julgamento e falta de amor. É isso que acontece na igreja.
Pessoas que não entenderam a graça e aí ferem com suas tradições, com sua religiosidade, porque não entenderam o que Jesus está fazendo. E é interessante que nessa história de Mateus 9, olha que interessante, logo depois dessa história, os discípulos de João e outros homens vieram para Jesus e perguntaram assim: Jesus, por que você não pratica o jejum? Jejum é uma tradição nossa, mas teus discípulos não estão praticando o jejum. E aí Jesus diz assim: sabe o que é? Não dá para colocar remendo novo em roupa velha. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Essas tradições de vocês já não servem mais de nada. O que eu estou fazendo é completamente novo, porque o sistema de vocês está fadado ao fracasso. Então o que eu estou fazendo é algo novo. Vocês não conhecem isso. É um poder que transforma. Não são rituais, não são pessoas, não são lugares. É um poder transformador. O meu espírito estará dentro dessas pessoas, transformando a vida delas e fazendo por elas o que elas por si mesmas não são capazes de fazer. Mas ferem, esses religiosos começam então a ferir, porque eles querem acabar com aquilo que Deus está fazendo. Eles se incomodam com a graça. E foi interessante que na semana passada, depois da mensagem, recebi muitas mensagens, mas eu recebi uma que me chamou muito a atenção. Eu quero te mostrar. Um homem que disse o seguinte: Thiago, fui 30 anos da igreja X e estou há 2 anos na rede. E só hoje, 32 anos de vida cristã. Só hoje, assistindo a mensagem do último domingo, Deus me despertou de pecados que eu nem sabia que tinha cometido. Como machuquei pessoas por causa da minha igreja e da minha religiosidade, que triste. Como eu machuquei pessoas. Pessoas velhas de igreja como eu, líderes e não líderes, não só foram machucadas, mas machucaram muita gente, porque pessoas feridas ferem. Que Deus continue te abençoando e que tenha misericórdia da minha vida. Eu também já estive nesse lugar e muitas vezes eu luto diariamente contra a religiosidade que quer nos dominar. A boa notícia é que Deus também ama pessoas que reconhecem e se quebrantam. E o que Jesus nos ensina sobre isso, e a pergunta que eu faço é: você já machucou alguém na igreja? Você já machucou alguém? Todos nós já machucamos alguém, com essa nossa postura de julgamento, de condenação. Então Jesus diz para nós, Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele também continua dizendo, e acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Ele vai citar Oséias, encerrando e dizendo o seguinte: quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Eu não quero rituais, eu estou cansado. Essa palavra lá de Oséias é uma ideia de que Deus fala assim: olha, eu estou cansado. Deus vira para o povo e para os líderes religiosos e diz: chega, eu cansei de vocês, eu cansei dos rituais religiosos de vocês, eu cansei dos sacrifícios de vocês, porque tudo isso é fake, porque tudo isso é máscara, porque tudo isso é maquiagem. O coração de vocês não é capaz de amar. Tudo que eu espero de vocês é que vocês amem os outros povos como eu tenho amado vocês. Então chega para mim, eu não quero sacrifício, eu não quero religião, eu não quero engana que eu gosto, eu quero misericórdia. Se vocês estão comigo, então amem aqueles que eu amo, amem como eu amei vocês, perdoem como eu perdoei vocês. Eu quero misericórdia, eu quero perdão. Jesus disse: eu tenho um novo mandamento, o mandamento é amem. Amem como eu amei vocês, e nisso vão reconhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor. O mundo não vai nos reconhecer como discípulos porque somos perfeitos. O mundo não vai nos reconhecer como discípulos porque seguimos perfeitamente as regras. O mundo vai nos reconhecer como discípulos, como igreja, porque nós amamos. E 1 João 4,8, João diz: e quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus sempre se importou mais com as pessoas, mais com os relacionamentos, do que as regras e as tradições. E Ele vem então e dedica tempo com essas pessoas, convidando elas a uma reconstrução.
essa reconstrução não é do dia para a noite. Demora a vida inteira. É um projeto longo. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. E ele vai. É uma promessa. Então, esse projeto começa com uma decisão, como o de Mateus. Mas esse processo longo, através do qual nós somos transformados, e nós, dentro desse ambiente da igreja, só é possível viver nesse ambiente aqui, de tanta gente complicada, vivendo esse negócio de amor. Só é possível assim. Então nós deveríamos andar com uma plaquinha no nosso corpo, de escrito assim, ó, em obras. A gente deveria colocar um cone na cabeça. Cuidado, estou sendo transformado. Que nem aquela plaquinha, né? Cuidado, piso molhado. A gente deveria andar com a plaquinha, ó, não se aproxima muito, porque todos nós somos perigosos, porcos e espinhos. E a gente se machuca, a gente se fere. Se você nunca se machucou dentro da igreja, eu quero dizer que talvez você nunca viveu de fato numa igreja. Você nunca se aprofundou em relacionamentos dentro da igreja. Porque conforme a gente se aproxima, é impossível a gente não se ferir, não se ofender, não se machucar. Mas a ideia para a igreja, para o casamento, para esses lugares onde Deus nos colocou, não é que a gente não vai se machucar. É que a gente vai amar, a gente vai perdoar, a gente vai se esvaziar, a gente vai dobrar os joelhos, a gente vai lavar os pés daqueles que nos feriram, a gente vai lavar os pés daqueles que nos ofenderam, e a gente vai insistir no relacionamento, como Ele insistiu em nós. Ele não desistiu, e Ele te convida a não desistir também, dele, dela. Então se você machucou, se você foi machucado, o que Deus espera é isso aqui. Eu quero misericórdia, eu quero amor. E ele termina dizendo, pois não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Sejam bem-vindos, pode vir, pode se achegar. E uma das imagens mais lindas que eu tenho da rede, eu quero admitir, é dos homossexuais chegando aqui na rede. Essa imagem é linda, sabe por quê? Porque talvez se a gente fosse equiparar o grupo de excluídos da época de Jesus, talvez seriam os publicanos, os adúlteros ou a mulher samaritana, excluídos. Qual é o grupo excluído hoje de nossas igrejas? Os homossexuais. E uma vez um homossexual mandou mensagem, ele disse o seguinte no Instagram, Tiago, pastor Tiago, eu posso ir visitar a sua igreja, eu vou ser bem recebido ou eu não devo ir, porque eu não tenho tido boas experiências dentro da igreja. E eu disse, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. E eu lembro do dia que ele veio, eu vi, chegou lá no fundo, sentou lá na última fileira, não só ele, mas todos os outros, vários homossexuais aqui dentro, que sentaram lá, sempre no fundo. Mas a gente começou a pregar o evangelho, a gente começou a pregar a graça, e a gente começou a falar, vem, Deus te ama. E eles começaram a se aproximar, e cada vez agora estão sentando mais próximos aqui do palco. Sabe por quê? Porque eles se sentem à vontade. Porque eles sabem que são amados. E é isso que eu quero, que você que está aí se sinta amado por Deus. Jesus colocou o olhar dele sobre a sua vida. Mas assim como eu e como qualquer outro aqui, Jesus também está te convidando para uma reconstrução. Todos nós estamos juntos no mesmo lugar, na mesma posição, debaixo dessa mesma ação do Espírito de Deus, sendo transformados à sua imagem e semelhança. Você é muito bem-vindo. Agora Jesus de fato quer fazer algo novo em nossa história, nos convidando a viver de acordo com o seu plano, que é melhor que o nosso. Então se você chegou aqui, deixa eu te dizer, não importa quem você é, se você hoje chegou aqui com máscaras, chegou a hora de tirar a máscara. Você não precisa usar maquiagem aqui, máscara aqui, a gente sabe quem você é. Você não precisa mais viver de engana que eu gosto, porque o que nos une aqui não é a perfeição, não é a nossa performance, é a graça. O que nos une aqui é uma pessoa que foi perfeita. A única coisa perfeita entre nós se chama Jesus. Então seja muito bem-vindo. Você pode se aproximar sem medo, porque Jesus te ama. Por isso, diante de tudo isso, eu gosto dessa pergunta que fizeram a Madre Teresa. Se a senhora pudesse mudar, o que mudaria na igreja? Ela disse, eu mudaria a mim mesma. Eu mudaria a mim mesma. Sabe o que eu acho que tem que mudar na igreja?
você. Que comece por mim, que comece por nós. Essa mudança. E vivendo em amor e misericórdia. Esse é o lugar que se chama igreja, lugar de graça, que vive intensamente a graça de Deus. Por isso, para refletir e praticar, encerrando, precisamos de maior humildade na visão que temos de nós mesmos. Você não é tudo isso. Você não merece estar aqui. Você não está aqui por conta do teu currículo. O teu currículo não vale de nada. O teu currículo, como disse Paulo em Filipenses 3, é esterco. É esterco. Não serve de nada. E Paulo diz, tudo que eu fiz é esterco, mas agora eu quero conhecer a Cristo. E eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Uau! Vem com a gente. Tira a máscara. Deixa tudo isso para trás. Levanta dessa mesa da coletoria de impostos. Tira as máscaras e vem caminhar junto e viver essa transformação também com humildade. Segundo, devemos estabelecer entre nós relacionamentos mais graciosos. A gente tem que parar de apontar o dedo. Menos olho por olho e mais olho no olho. Que a gente possa viver assim. Terceiro, carecemos de uma cultura de compromisso com um cuidado mútuo. Tem uma porção de uns aos outros no Novo Testamento, porque agora eu e você somos chamados a cuidar um do outro, orar um pelo outro, perdoar um ao outro, se suporte um para o outro, carregar as cargas um do outro, aconselhar um ao outro, advertir um ao outro, com amor, porque nós não abrimos mão da verdade, mas como diz Paulo em Efésios 4,15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, seguindo a verdade em amor. Uau. Que nós possamos seguir a verdade em amor, debaixo da graça, e Jesus Cristo fará em nós a obra que Ele prometeu fazer. Amém? Feche teus olhos. Pai, aqui estamos diante de Ti com o coração cheio de gratidão, constrangidos, porque nós sabemos exatamente quem nós somos e não somos o tipo de gente que merece o Teu amor. Mas ainda assim, o Senhor nos amou. E o Senhor insiste em nos amar. E é esse Teu amor, é a esse Teu amor que nós nos rendemos, diariamente. E rendendo-se diariamente ao Teu amor e à Tua graça, nós queremos ser transformados, Deus, de dentro para fora. Que o Senhor, através da Tua graça, opere essa cirurgia no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.